Pois é, gente, fazer essa reportagem não foi fácil não, viu? Confessando pra vocês aqui, muita emoção realmente. Um pai aí que perdeu a filhinha. E a gente vai continuar falando sobre essa segurança em casa, o acidente doméstico que pode acontecer realmente, com o Ricardo Bervaldi, que é socorrista, enfermeiro, bombeiro aposentado, entende muito desse assunto aqui. A gente estava conversando um pouquinho antes aqui, realmente essa é a realidade. Nessa época do ano aumenta aí, porque a criança tem uma curiosidade e uma força, um ânimo que são impressionantes mesmo, não é? Sim, as crianças elas têm uma curiosidade muito aguçada. É a forma de aprendizado delas, né? Nós, quando queremos aprender alguma coisa, a curiosidade também, nós como adultos, a curiosidade faz com que a gente aprenda mais rápido. Só um pouquinho, temos um probleminha com o microfone dele, é isso? Vamos arrumar aqui então rapidinho e a gente vai continuar aqui a falar sobre isso, porque o Ricardo está aqui, gente, conta arruma aqui, justamente para nos ajudar a entender. Por exemplo, as tomadas da sua casa, sabia que ela pode dar problema ali e realmente a criança colocar a mãozinha, acontecer algo realmente terrível mesmo, ter que levar para o hospital, queimadura, tem muita coisa que a gente vai conversar. Tá tudo certo? A gente volta para cá, então agora vamos começar então. Realmente os chamados aí no Corpo de Bombeiros, por exemplo, como você atuava, eram maiores aí, esses chamados nessa época. Isso, nessa época do ano, as crianças estão em casa e elas têm curiosidade, né? Então, sabe, por que o papai está mexendo numa tomada? Por que quando eu posso entrar na piscina quando o papai está junto comigo? Né? Fazer algumas atividades quando o papai... E aí, se eu estou sozinho, por que eu não posso fazer? Essa curiosidade aguça, né? Nós aprendemos sempre através da curiosidade. E as crianças mais ainda, né? Imagina ela querer descobrir todo o mundo todo ali. Então, tá exposto ali para ela, né? E ela não tem essa noção do que é seguro e o que não é seguro. E aí, então, ela parte, e aí onde os acidentes acontecem. Né? Então vamos lá, a gente preparou por tópicos aqui essa nossa conversa. Vamos começar com então o nosso primeiro assunto, né, que a gente vai tratar, que o Ricardo vai ensinar aqui pra gente, que é sobre choque, olha lá, ó, choque elétrico em tomadas. Isso. Como que a gente se precaver aí, pra criança não acontecer o pior aí. As tomadas elas sempre estão no lugar de fácil acesso, né, na nossa casa. Então, quando nós temos crianças pequenas, em fase de engatinhamento, ou um pouco maiores aí, que tem essa curiosidade, o ideal é que nós colocamos aqueles dispositivos na tomada, que bloqueiam o acesso delas, né? É de difícil retirada, né? Apenas um adulto consegue, embora algumas crianças ainda consigam mexer, tudo, mas aí são as maiores. Mas essas tomadas têm que ser protegidas. Então não vale, já te cortando um pouquinho, não vale improvisar, colocando uma fita, por exemplo, que aí que a criança vai ficar A criança fica curiosa, né? Você coloca uma fita adesiva ali, ela sabe tirar uma fita adesiva, então ela vai e tira. E aí, por que essa fita adesiva está aqui? E ela vai colocar o dedo lá. Isso é fato. Não tem coisa. Tampar, proteger. Tem que tampa, protege, né? Se a tomada não estiver sendo utilizada, uma tomada que está ali não é utilizada, eu indico que seja desligada ela, né? Pede um eletricista, vai lá, desligue. Né? Porque nessa fase com crianças, elas vão lá e vão mexer mesmo, não tem jeito. Legal. Tá certo? Só uma pausa rapidinho, você que está assistindo a gente, participa também desse papo. Manda aqui sua mensagem para o nosso WhatsApp, faça sua pergunta, enfim, se teve alguma situação já com você também, comenta com a gente aqui, porque eu vou repassando aqui a pergunta, né, o 3027-9623, e você participa desse bate-papo aqui com a gente, viu? Vamos para a segunda tela nossa aqui, para o nosso segundo assunto. Queimaduras, olha até essa foto aí, gente, ó, queimaduras no fogão, é quase isso aí mesmo que acontece, não é? É isso mesmo que acontece, né? Quando a gente utiliza, principalmente as bocas da frente do fogão, né? A criança vê o brilho do fogo ali, né? Fala, ó, é interessante, por que eu não pegar? Né? Às vezes ela está com um pouquinho de fome, né? E aí vê a panela, fala, não, é da panela que sai a comida, e vai lá e põe a mão. E às vezes tem água quente, óleo quente que você está preparando para fazer uma fritura, água para fazer algum café, alguma coisa assim, e acaba se acidentando com isso. Essa gordura acaba caindo nela, essa água quente acaba caindo e causando queimaduras aí que muitas vezes são graves. Nesse fogão, o cuidado, então, tem que ser com o fogão em si e também com o que está em cima, as panelas, o cabo ali, tudo isso. Não é só o fogão em si, né? É tudo, as panelas que estão em cima, principalmente. Então, indico, quando tiver crianças em casa, ali, que você às vezes tem que sair da cozinha ou em algum momento, não utilize as bocas da frente do fogão. Atrás, trabalha atrás ali. Usa as 3 últimas ali, né? Na maioria das vezes os fogões agora são 5 bocas, né? A gente utiliza do meio e as 2 últimas do fundo. Por quê? Evitar o dano, né? Sim. Então, proteger as crianças. Então, elas não sabem o que pode acontecer. Então, nós somos responsáveis pela segurança das crianças que estão na nossa casa. Perfeito. Tá certo? Muito bom, vamos continuar então aqui, que tem mais um assunto, olha, bem interessante, que são, né, os afogamentos ou então ali
os engasgos. A gente falou um pouco sobre afogamento, né, nessa Sim. matéria, mas engasgo. E quando a gente fala de afogamento, a gente está falando de piscina só não, a gente pode falar de um balde d'água até, não é? De um balde d'água, um tanque de água, né? Um tanque de lavar roupa aí, que muitas casas ainda tem, né? As crianças vão mexer. Crianças que estão engatinhando, às vezes a mãe está limpando a casa, né? Alguém está limpando a casa ali, ela vai mexer lá e cai dentro do balde, né? E a partir do momento que ela cai, ela às vezes não consegue voltar. Então, afogamentos ocorrem dessa forma. São segundos. Às vezes ela saiu para ir fazer alguma coisa em outro ambiente da casa e aquele balde ficou lá. E a criança, como eu já disse, é curiosa. Ela tem uma curiosidade muito, ela quer aprender. É o mundo que ela está desbravando. E aí vê um balde, viu que é água. A água é gostoso, né? Principalmente no verão agora, né? Calor, então refresca e ela vai mexer lá. Né? E o risco é grande de cair com a cabeça. Né? De cabeça e aí não conseguir sair. Então, além de evitar esses baldes, o tanque cheio d'água, a piscina tem que estar ali com uma proteção, uma barreira. Piscina não está sendo utilizada, não tem ninguém. Use a proteção, né? Tem vários tipos de proteção aí, como muretas, como as lonas que são colocadas por cima, que evitam esse tipo de... ajudam, né? Em caso de acidentes. Então, mas assim, evitar que a criança também fique nesses ambientes sozinhos. Muito bom. Sempre, porque mesmo com a lona, às vezes ela tem uma curiosidade, entra por baixo da lona e às vezes a gente nem vê ela entrando por baixo dessa lona. Então o local tem que ser bem fechado, né, de preferência com muretas. O ideal são as muretas mesmo, para que elas não entrem lá no espaço e ocorra um acidente, às vezes nem é visto. Maravilha. Então ela entrou, mexeu, Dificultar esse acesso. dificultar o realmente, acesso ao máximo. Como a gente viu na reportagem também, se acaso for com essa criança para a piscina, ficar com essa criança na piscina. Esquece celular, esquece tudo. Vamos para mais um tópico aí. Olha só, quedas. Quedas aí a gente fala, claro, das crianças, mas também tem perigos para os idosos. A gente está falando de acidente doméstico, claro, com as crianças, mas aí já é um risco um pouquinho maior ainda. Todo mundo está sujeito a essas quedas, né? Sim, quedas, todos nós estamos sujeitos, né, a sofrer lesões. As crianças é um pouco... mas acontecem com mais frequência, principalmente porque elas sobem em sofá, né? Sobem, às vezes, que o micro-ondas está um pouco mais acima, sobem em cima da chama pia, atenção, né? Tudo chama atenção, elas querem fazer, né? Crianças encostam, às vezes, cadeira e sobem em cima de balcões, e aí sofrem quedas, batem a cabeça, né? Ocorrem vários tipos de lesões com isso aí. E aí nós precisamos proteger de que forma? Cadeiras, né? Deixar no local que elas não tenham tanta facilidade de acesso, principalmente se tem algum espaço para utilizar. Né? Por exemplo, ela tem um micro-ondas ou tem uma comida no local mais alto. Não deixar. O ideal é deixar copos que elas utilizam em locais de fácil acesso, de preferência embaixo. Alimentação, né? Tem o biscoito, a bolacha, a pipoca. O que ela pode. O que ela pode pegar, então, na altura dela. Para não ter nem a curiosidade Para que nem tenha a curiosidade de subir. Tá? Porque se ela vê uma bala, alguma coisa colorida em cima, ela vai querer. E às vezes ela chama, pai ou mãe, vem aqui. E aí a gente, às vezes, nós não escutamos. Uhum. E aí ela fala, bom, eles não vieram, então eu vou fazer. Eu vou fazer, eu sou autossuficiente e vai e faz mesmo. Né? Muitas vezes pode ser que não caia, mas se houver queda, né, a preocupação nossa é muito maior, né? Claro. Porque assim, crianças machucadas, e eu sou enfermeiro, trabalho na área de urgência e emergência, mas quando acontece com o meu filho, né, com os meus filhos, eu tenho 2 filhos, a gente deixa de ser profissional da saúde, a gente se torna pai. Claro. E aí às vezes se confunde, se desespera. Imagina se você não é profissional da área de saúde, né? Não tem coisa. Então você acaba se desesperando um pouco mais e aí acaba complicando mais o atendimento dessa criança. Maravilha. Vamos continuar nosso papo aqui. Pode continuar mandando as suas perguntas, enfim, o que você quiser falar sobre esse assunto, viu? Vamos lá para o próximo, então? Agora, sangramentos e pequenos ferimentos. Esse eu fiquei curioso, porque os outros a gente vê com mais facilidade até quando faz uma pesquisa ou quando conversa com um profissional igual você. Sim. Mas esse, o que você quer dizer então sobre essa questão aí dos sangramentos e pequenos ferimentos? Vamos lá. Sangramentos ocorrem no verão aí, assim, às vezes muitas crianças sangram o nariz, que é o tempo seco, né? Embora agora nós estamos vivendo uma época bem mais úmida, né? Mas se tiver mais seco, a tendência é ter sangramentos no nariz, então é nós fazermos um controle para que não se engasgue com esse sangramento, né? E sangramento em pequenos ferimentos no corpo, o que nós temos que fazer, né?
fazer a limpeza dele e uma proteção com pano limpo, né? E utilizar materiais que nós temos em casa ou medicamentos para fazer um curativo. Grandes sangramentos ou grandes ferimentos, nós temos que encaminhar para o hospital, para ser avaliado mesmo, né? Os pequenos sangramentos ali que nós podemos conter, né? Como conter um pequeno sangramento, tá? Coloca um pano ali limpo sobre o ferimento e aí a gente faz uma compressão ali direta, né? Por pelo menos aí 10 minutos e aí esse sangramento acaba se estancando, tá? Mas sempre eu gosto de frisar, tem sangramento, tem algum tipo de lesão, se machucou, mesmo que eu controle esse sangramento, eu tenho que encaminhar essa criança para uma avaliação médica. Maravilha. Só se for muito pequeno, um raladinho, tudo aí, mas aí não, né? Mas um sangramento que a gente percebe aí que pode dar algum problema, se levar para avaliação. Ter dúvidas, sempre leve para um profissional médico avaliar. Maravilha. Tem mais um tema aqui para a gente falar. Se eu não me engano, é o último tema que a gente tem agora, é lá. Medicamentos e produtos de limpeza. Tudo isso aí também chama atenção. As cartelas de remédio, que é colorido, criança quer até brincar, enfim. Aí pôr na boca é um passo, né? Sim, é um pulo. É um pulo, é um pulo. Os medicamentos, ao contrário dos alimentos, eles devem ser guardados em locais mais altos. Então, de preferência, escondidos. Por quê? Medicamentos é colorido, como você falou, parece bala, né? Parece MM. Se divertem. E é gostoso. As crianças vão e elas vão e pegam e abrem, né? E medicamentos, depende o tipo de medicamento, causa uma intoxicação muito grave. Claro. Né? E pode levar a óbito, inclusive instantâneo. E a mesma coisa, produto de limpeza também. Produto limpeza. Tóxico, enfim, muita coisa. Produtos de limpeza. A gente pede para que, sim, guarde em locais trancados, de preferência, igual a medicação, fora do alcance dessas crianças. E assim, se você tiver uma água sanitária, um detergente, alguma coisa, não mude de embalagem. Deixe na embalagem original. Porque muitas vezes você muda de embalagem, coloca assim, tem uma garrafa de Coca-Cola ali vazia, né, com a logo, e colocamos ali o produto, né, e é colorido e a criança acha que é refrigerante. E acaba tomando, né? Eu trabalhei em hospital, eu atendi uma criança que assim, a mãe colocou soda cáustica líquida dentro de uma garrafa de refrigerante de vidro de soda, né? Tipo sim, soda limonada. Então é claro, da mesma forma, e a criança foi e acabou engolindo. Então queimou boca, esôfago, terrível, né? Sim. O tratamento foi muito dolorido, né? Na época, isso já faz alguns anos, né? E assim, fez estenose de esôfago. Eu tinha que toda semana ir para o hospital, fazer a liberação, a dilatação do esôfago. Ela não conseguia deglutir, teve que utilizar uma sonda nasogástrica para alimentação, né? E aí acabou, assim, ela perdeu a qualidade de vida. Ela não teve qualidade de vida a partir daquele momento. Isso por conta de trocar a embalagem. Porque foi trocado. Trocou a embalagem, ela chegou, estava bem protegido, estava dentro de uma dispensa, né? Mas a criança viu e falou, não é um produto de limpeza, é refrigerante. E acabou tomando. Para esse, né? Então, a ideia é trancar realmente esse ambiente onde for ficar. Trancar. Os produtos de limpeza hoje são, assim, além de cheirosos, né? É bastante colorido. Sim. Então lembra muito suco, refrigerante. E as crianças, assim, são curiosas e vão querer, não, posso beber ou não, né? Mas produto químico, produto de limpeza é tóxico. Então causa mal para a criança, ou até para nós mesmos, né? Acaba causando, até o cheiro às vezes causa. E se ingerir, é muito pior. E aí também, teve a ingestão ou suspeita de ingestão desse tipo de produto, seja medicamentos ou produtos de limpeza, encaminhar para avaliação médica. Encaminhe para um pediatra para avaliar. Não tem pediatra na minha cidade, não tem na região, leve para o médico avaliar. De todos isso que a gente falou, tem mais algum que você destacaria, algum acidente que acontece, que até você mesmo já atendeu, aí durante as férias principalmente? Nós avaliamos aí todos, né? Tem muitos tipos de acidentes com as crianças. Criança é uma incógnita. Então, assim, vários tipos de acidentes ocorrem, né? Afogamentos, que nós já falamos aí, é o que mais ocorre, né? Esses tipos de acidentes domésticos aí nós temos que evitar, tá? Se prender dentro de guarda-roupas, dentro de mexer em máquina de lavar, tá? Colocar a mão nesses equipamentos, tá? Equipamentos elétricos, né? Que elas acham liquidificadores, tá? Também protegidos. Isso é assim, ocorre muito acidente com isso aí, né? Já vidro, tá? Copos de vidro, evitar que elas usem. Mesmo, ela já tem uma habilidade para utilizar copos, tudo.
tá? Melhor evitar. Se tiver sozinho, deixe os copos de plástico mesmo para utilizar. Talheres, facas distantes, né? Não utilizar, criança não tem que utilizar faca, certo. de jeito nenhum. Muito obrigado Tá pela sua presença, viu? A gente aprendeu muita coisa aqui. Você, claro, aí de casa pode continuar. Se você quer realmente rever alguma dica aqui, procura lá no YouTube, né? Tem tudo lá para você rever. Então você consegue assistir isso aí. Mas muito obrigado, realmente foi válido para todo mundo. Para quem tem criança, quem não tem, para passar a dica pro amigo. Muito obrigado. Eu que agradeço Tá bom? a oportunidade. E é isso aí, gente. Ficar de olho.